Estamos aqui hoje em mais uma gravação do podcast Viver de Academia, com um único propósito: ajudar você, que é proprietário e gestor de academias, a ganhar mais dinheiro com o seu negócio, porque é nisso que a gente acredita. O negócio precisa gerar abundância, precisa gerar prosperidade para todo mundo que depende desse negócio. E você que é empreendedor, que é empresário, que investiu no seu negócio, é merecedor de toda essa abundância, porque você gera empregos, você aluga uma loja, reforma a loja, faz a cadeia produtiva girar, faz a economia girar, então você é altamente merecedor e esse podcast é para você aprender a negociar melhor do seu dia a dia e levar os seus negócios adiante. E hoje, meus convidados são nada mais, nada menos que o grande Roberto Oliveira, do grupo de academias Coop Saúde, e Neander Neri, sócio do Roberto. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Fábio. Tá de parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é muito válido. De nós, se nós tivéssemos tido, né, Neander, iniciativas como essa, para lá no nosso início poder abrir visão, passar experiências e a gente aprender errando menos. Tá de parabéns. Obrigado. E esse é o objetivo. É isso aí, Fábio. Obrigado. Esse encontro sempre é uma experiência nova. A gente acaba aprendendo em vez de, na verdade, estar passando só informação para todo mundo aí. Verdade. E aproveitar e contar um caso aqui, não sei se vocês sabem disso, mas o Henry Ford, cara, né, quando nos primórdios que ele estava criando, né, a Ford, criando os carros, né, ele foi convidado para ir a um abatedouro de gado. E ele falou, cara, não vou, o que é que eu vou fazer lá? E o cara insistiu, não, vamos lá, eu queria que você conhecesse. E ele falou, tá bom, eu vou. E ele foi lá conhecer abatedouro de gado. E quando ele chegou lá, ele viu que o cara matava o gado, pendurava o gado numa corda, e ia um funcionário e tirava a pele. A cordinha andava, e outro funcionário ia lá e tirava um pedaço da carne do boi. A cordinha andava, outro funcionário ia lá e tirava outro pedaço. E ele olhou para aquilo e ele criou, naquele momento, uma coisa que existe em todas as fábricas no mundo hoje. Nenhuma fábrica no mundo hoje é construída sem aquilo que ele inventou nesse dia, quando ele olhou esse abatedouro de gado. Ele criou a linha de produção. E quando ele implementou isso na fábrica de automóveis, ele quintuplicou a quantidade de carros fabricados no mesmo período, ou seja, a linha de produção. Então, eu me lembrei disso porque o Neander falou, Fábio, é tão rico, é tão importante, né, a gente fazer networking, ter o conhecimento. Então, quando a gente tem a mente aberta, né, para conhecer, a mente aberta para aprender, a gente aprende em qualquer lugar. Esse é o objetivo. Com certeza. É isso aí. Vamos lá, então, começando aqui, Roberto, fala um pouquinho da sua história. Quem é o Roberto? Como é que você chegou hoje a ser esse grande empresário, né? Que eu admiro muito, né? Eu conheço as suas empresas, conheço o seu dia a dia de trabalho, você é um cara competente, batalhador, mas eu queria saber um pouquinho da sua história. Conta para os nossos telespectadores aí como é que você chegou aonde você chegou. Bem, eu sou o Roberto Oliveira, 55 anos, cheguei em Brasília aos 3 anos de idade, vim com a minha família, né? Meus pais, eles eram feirantes, começaram a vida em Brasília vendendo peixe e meu pai buscava peixe na Ceasa de São Paulo e trazia para Brasília. E a minha mãe, ela tinha uma banca de peixe ali na Feira do Guará. E eu acho que a gente nasce com alguns instintos, dons, né? E acho que o meu foi, Deus me deu aquela vontade de fazer, de não ser acomodado, aquele tipo que fica esperando cair do céu. Então a origem é uma origem humilde, né? Nós viemos para Brasília, a gente morávamos de aluguel ali na Kennedy, em Taguatinga. Eu lembro que quando chovia em casa, a minha mãe tinha que distribuir as panelas toda pela casa por conta de tanta goteira que tinha. E aí, um belo dia, eu, insatisfeito, né, com aquela situação que a gente tinha, vontade de ter as coisas, eu fui me escondi dentro da Kombi que meu pai tinha, que eles iam para a feira, me escondi e fui para a feira. Que idade você tinha? Tinha 7 anos de idade. E aí, quando cheguei na feira, que minha mãe me viu, ela tentou ainda dar um jeito de Leva esse menino de me volta. devolver, mas eu fui, me escondi. E aí comecei a vigiar carro ali na Feira do Guará. As pessoas iam para a feira, né? E deixavam seus carros e eu comecei ali.
Passou um tempinho, aquilo já não me servia mais. Eu vi, você contou a história agora há pouco aí do Henry Ford, né? Sobre a linha de produção, como ele teve essa sacada. Eu comecei a ver as donas de casa com aquelas enormes sacolas indo para casa sofrendo. E eu tinha na vizinhança uns pedreiros. E eles deixavam aqueles carrinhos de compra lá. Eu fui um dia, catei o carrinho de compra, botei ele na Kombi, comecei a oferecer para as senhoras fazerem as suas compras e eu indo levar as compras. Viu uma oportunidade. Viu uma oportunidade, justo. Daqui a pouco tava um monte de menino fazendo aquilo. Aos 14 anos de idade, eu fui convidado pelo frigorífico que meu pai trabalhava para assumir uma praça, que era o Gama, Cruzeiro, tinha outra, não lembro agora. E aí comecei a vender peixe nessas duas praças, né? Apareceu a oportunidade de comprar uma banca de peixe na Feira do Gama. Com 14 anos eu comprei essa banca fiado, parcelado para pagar por semana e fui. Aí se tornou pequena para mim também, que a vontade era maior. E aí eu me desfiz da banca e fui trabalhar sendo representante comercial. Eu tinha um amigo que trabalhava nessa empresa e naquela época um representante comercial eles ganhavam 10% do que a comissão era maravilhosa. Era lindo, né? Eu lembro que eu ganhava, se fosse hoje, aproximadamente 10 mil por semana. Caramba. Era impressionante, Fábio. Vendendo o quê? Vendendo armarinho. Vendia shampoo, vendia balde, bola, brinquedo. Aquelas 1000 saias que o povo fala. E tinha muita mercearia, né? Mercadinho pequeno. Então a gente vendia em todos esses locais. E eu ganhava muito dinheiro. E aí, a parte de representação, digamos assim, vendedor, também ficou pequeno. Eu comecei a procurar um local para eu montar um mercadinho. Porque a minha irmã começou com o mercado e ela estava muito bem. Eu falei, caramba, aí veio o meu primeiro mercadinho. Na M Norte, eu estava passando e vi uma placa de aluguel, procurei o dono, aí o dono não quis alugar, a minha mãe foi e comprou, me alugou. Olha. Porque lá em casa sempre foi assim. Pegou emprestado, paga, com a correção da caderneta de poupança. Oh. Isso foi um aprendizado, né, pra gente. Não dava nada assim de mão beijada. Minha mãe tinha essa economia, queria comprar uma propriedadezinha, né, para ter uma locação, uma renda. Aí eu fui e comprei. Aliás, ela comprou, eu aluguei. Peguei os pedreiros que moravam lá na nossa rua, com tábuas de construção velha, eu fiz as minhas prateleiras. É mesmo? Peguei um monte de caixote, fiz os caixas, carrinho, eu peguei nos ferros velhos, recuperei. Quando eu fui fazer as compras, eu tinha uma dificuldade, porque todo mundo só queria vender de caixa. E eu não tinha dinheiro para comprar de caixa. E eu tinha uma atacadista que chamava Elo. Eu enchi tanto o saco do dono, que ele acabou abrindo as caixas e me vendendo meia caixa, um quarto da caixa. Hoje ele é falecido, mas agradeço demais ele por ter me ajudado nisso aí. Confiado, né? E era assim, né? Não tinha dinheiro. Comprei também fiado. Era tudo fiado. E aí fui. Fábio, desse mercadinho, eu comprava um carro zero todo mês. É mesmo? O lucro era um carro zero todo mês. Era impressionante. O mercadinho, eu tinha 4 carrinhos. Ele cabia 2 carrinhos dentro. Os 2 ficavam do lado de fora, os clientes esperando para entrar. Olha. Porque o meu preço era muito bom. E na minha frente tinha um mercado que ele dava 20 do meu. Neander sabe disso, né? Que o Neander é da M Norte 20 também. 20 vezes maior. 20 maior. O cara ficava lá no mercado dele, com binóculo olhando, ficava louco, sem entender. Mas eu sempre prezei muito na questão da experiência do cliente. De dar um bom dia, saber o nome, tratar bem. E nos dias de hoje, então, que as pessoas estão muito mais carentes, hoje a gente vive aí essa experiência low cost, que é só máquina.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que a Corpo e Saúde ela é uma low cost a nível de preço. Mas nós buscamos a experiência do cliente, a entrega, um bom dia, procurar saber o nome, acompanhar o treino. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso aí, né? Mas enfim, eu sempre pensei nisso. E aí eu fui crescendo. Desse mercadinho, eu comprei, não tinha dinheiro. Na esquina tinha 2 irmãos e eles um queria vender, porque era uma herança, queria vender o lote. Era um lote velho, com um barraco de fundo, outro barraco de frente. Eu fui e comprei a metade. O irmão queria... E aí, ele se mudou, eu fiquei com a metade. E o cara da frente não queria sair nem a pau. E o que eu atentava esse caboclo? Aí teve um dia que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte então, já que você não quer vender, compra a minha parte. Porque senão eu vou ser obrigado a entrar na justiça. Isso, a mulher dele, se ele ouvisse, ele vai me matar. Vai matá-la, né? A mulher dele que me deu a ideia, Roberto. Infelizmente, meu marido, ele... Só funciona na pressão. Justo. Eu ia falar também que, mano, pensei aqui. E aí ela que me deu a ideia. Procura uma casa que aí eu vou te ajudar. Aí fui, procurei novamente, falou, achei uma casa ali bacana. Aí ele foi com ela, aí pronto. Gostou aí da casa e trocou. A mulher entrou na mente dele e olha que... Mulher é bom nisso, né, cara? É excelente. Mulher é boa nisso, né, cara? Aí, rapaz, o cara não teve mais paz. E ele não queria. E não era nem por ele não ter gostado da casa. É porque ele era aquele cara pacato. E aí a mulher ameaçou separar, ele aceitou. Aí eu rapidamente fui com o trator, ranquei tudo. Já comecei a construir. Aí veio o mercado de 250 metros. Eu saí acho que eu tinha 60. Pequenininho. Quadruplicou o tamanho, quintuplicou. Exatamente. E eu fui o primeiro supermercado na M-Norte a ter verdurão, açougue e padaria. Os concorrentes, minha irmã que tinha supermercado, meteu o pau. Você é um caçador de confusão, você fica inventando essas palhaçadas. Hoje ela tem tudo. E eu falo pra ela. Então, precursor. Assim, precursor, justamente. Eu achava que tinha o lance da experiência, né? O cara vai comprar um leite, ele compra um pão, ele compra um café, ele vai comprar uma carne, ele compra outro produto. Então, eu tentava fazer com que o cara ficasse dentro do meu negócio, do meu comércio, né? E aí veio o plano real. Eu vendi o almoço para comprar a janta, fiquei 1 ano. Tentando, não dava mais dinheiro. Um belo dia eu tinha, nesse lote que eu comprei, tinha um supermercado no térreo e em cima tinha 2 andares que eu estava fazendo, já estava feito na realidade. Eram 8 apartamentos para alugar. E eu numa conversa com o meu contador, o contador Oliveira, devo essa para ele. Ele foi e falou, rapaz, por que você não monta uma academia? Academia é o que vai ser de sucesso no futuro. E ele sempre foi daqueles cara atrasadão, mente fechada. Eu olhei... deu a dica. Falei, que academia o quê? Você é doido? Eu falei, não sei nem... Ele falou, tem um rapaz que ele pode te ajudar. No outro dia, eu já estava sentado com esse cara, também doidinho, acelerado. Passou 3 dias, nós fomos para São Paulo. Comprar as máquinas. Já comprei 3 esteiras. Só tinha a primeira academia. Comecei com 3 esteiras. Comprei acho que umas 10 máquinas. Eu tinha metade do dinheiro, outra metade. O menino da Mactube. Ricardo foi e confiou. Eu lembro que eu falei com ele no restaurante, eu falei, depois que a gente tinha fechado o negócio, eu falei, mas você não me conhece, você me abriu crédito assim, você vai mandar o equipamento? Ele falou assim, eu conheço um picareta de longe, e eu sei que você vai me pagar certinho e vai voltar para comprar mais. Falou desse jeito. Eu nunca esqueço isso. Por que eu quis falar isso, Fábio? Foi para... Nós temos que continuar acreditando nos seres humanos. A gente tem que acreditar dando oportunidade para as pessoas.
Porque senão acho que não vale a pena, não E a faz muito maioria das sentido. pessoas é boa, né, Roberto? A Os ruins maioria. são minoria, mas o marketing do ruim é muito grande. Ou Exato. seja, você falou uma coisa interessante, tem que continuar acreditando. E a gente que tem um colaborador, daqui a pouco o Neander vai corroborar isso aqui. O Neander era um professor meu. Hoje ele é que manda nas academias. Eu só sou um apoiador dele. mas Assinador de cheques. assinador, pagador das contas. Fazedor de Pix. Justamente. Então, assim, a gente tem que continuar acreditando. Então, você tem um colaborador aí que se esforça, que veste a tua camisa. Cara, valoriza. A gente tem que dividir o bolo. Vou falar disso aqui também mais na frente, que é o meu mental do meu plano de negócios para as empresas serem um pouco mais sustentáveis. Mas, enfim, aí eu montei a primeira academia, quebrei as paredes de tudo. Do andar de cima. Dos 2 andares. Ah, você fechou o supermercado? Não, o supermercado, o lote era o térreo, o supermercado com subsolo, que era depósito. Aí eu tinha o primeiro andar e o segundo andar. Ah, tá, os 2 de cima. Os 2 andares. Então transformei numa academia. Eu lembro que ela era toda colorida, naquele estilo mexicano. Sei. Eu me inspirei no Café Cancún, que era uma boate que tinha toda colorida. Você Eu lembra? fui na inauguração, cara. Exato. Meu filho nasceu no dia da inauguração do Café Cancún. Recebi o convite que eu tinha a Runway. E o dono era amigo. Falou, Fábio, tá aqui quantos convites? Minha mulher grávida. Falei, amor, eu vou dar um pulinho ali na boate. Ele olhou pra mim assim, tem certeza? Eu não vou mais não. Cara, por sorte eu não fui. O menino nasceu na noite. Se eu tivesse ido, tava escutando até hoje. Tava. Então, quebrei tudo. Aí comecei pequenininho. Nessa época tinha uma pessoa que tinha uma academia lá. E foi um sucesso. Foi impressionante. Eu não tinha ainda tanta experiência, mas esse rapaz, Charles, ele foi e me ajudou. E, dentro da minha visão, a gente começou a trabalhar. Isso foi em que ano, Roberto? A primeira? 1988, né, André? 80. Nossa, eu nem lembro. 90. 90? A Corpsal tem quantos anos hoje? 26? Não, então foi em 96, porque a minha Runway nasceu em 94, fez 28 anos agora. É 98. Então, se você tem 26, 98. Foi 98. 98, isso. 98 Em para 98, justamente. Aí montei a primeira, tomei gosto, e aí um belo dia eu tô passando ali pela CNB. CNB 12, ao lado do Top Mall, que hoje está fechado. E vi um espaço. Aí tinha uma placa da imobiliária, fui lá na imobiliária, peguei a chave, era um monte de quartinho. Um monte de lojinha, na realidade. Eram 12 lojinhas. Eu falei, nossa, que lugar maravilhoso. Aí a gente que é empreendedor, né? A gente que tem uma visãozinha assim privilegiada, me deu aquele trem, sabe? Aquele trem que encosta lá dentro. Eu falei, vai ser aqui. Quando eu vi, tinha uma Júlio Adnet. Dentro do Top Mall. Dentro do Top Mall, gigantesca, maravilhosa. E eu já tinha alugado, já tinha assinado contrato. O seu Silvio da Cimóvel também, meus agradecimentos, que acreditou em mim. Eu não tinha fiador. Ele foi, me alugou, confiou em mim. Estou lá até hoje, na 2ª unidade. Graças a Deus. E hoje são quantas, Roberto? Unidades? São 18 unidades. 18 unidades. Galera, olha que bacana, como é interessante a gente escutar essas histórias, porque muitas pessoas acreditam que pessoas de sucesso já nasceram com sucesso. O cara, o Roberto, o cara, olha a história. Então, você que está nos escutando, que tem uma academia pequenininha, que quer montar uma academia, se inspirem em histórias, né, como a do Roberto, que começou pequenininho, não tinha dinheiro, não tinha fiador, mas ele tinha uma coisa que valia mais do que dinheiro. Ele tinha visão e vontade. Então, parabéns, viu, Roberto, por essa história aí. E já já a gente volta para falar mais. Falar um pouquinho com o Neander agora. Neander Neri, conta aí pra gente como é que você caiu no mercado de academias, como é que eu ouvi dizer que você estava no lugar certo na hora certa, é verdade? Mas antes, irmão, eu queria aproveitar, né? Depois de escutar essa história que eu já escutei algumas vezes, participei de algumas vezes. Tava lá, né? Mas ela não desatualiza, é sempre
ela nos motiva de novo. Então, primeiro ponto, olha a escola lá de dentro. É. Então, acho que a oportunidade, eu acho que se juntou sim. Então, sou um profissional de educação física, né, formado pela Católica. Tive uma oportunidade de começar numa das unidades do Roberto no Guará, por um convite de uma amiga minha, que você conhece, a Patrícia. Sou grato a ela. Foi ela que apresentou, estreitou esse relacionamento profissional que perdura Os até anjos hoje, que né? Deus manda na vida da gente, Já. né, cara? Que desvia a gente de caminho pro caminho certo. Acredito que estou agora na maioridade, né? Fazendo em média uns 18 anos que estamos juntos aí nessa trajetória caminhada. aí, Esse de muita casamento luta. E É um muito... casamento. Eu falo para todo mundo, desculpa, né? Uhum. Relacionamento empresarial, profissional, ele é o mesmo que um relacionamento amoroso. Depois eu vou dar uns exemplos para vocês. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Vamos lá. E aí iniciei como professor, na hora da noite, trabalhava em 2 outras academias, e era assim, de 6 da manhã até meio-dia, começava 1 da tarde até 5, entrava outra 6 até 11. Essa era a vida. Essa era a Sábados. Um de sábado por mês que as escalas das 3 você tinha que cumprir. E eu sempre observador também, inquieto, um pouco parecido com o Roberto, observando os atendimentos de todo mundo, não queria ser o mesmo de todo mundo. Queria me destacar por algo diferente. Não vou dizer que pela parte só técnica, porque a gente estuda, aperfeiçoa, fiz algumas graduações, mas eu acho que eu poderia utilizar de algumas habilidades que era o atendimento. E na época era um pouco mais fechado, não tinha todo esse comportamento que hoje a gente vem buscando para ter na Copa Saúde, inclusive. E eu tive a oportunidade de visitar outras lojas, que ele tinha essa na M e na CNB. Então, eu aproveitava as escalas que não tinha professor e eu era o primeiro disponível. E aí eu fazia questão de ir lá e dar um mega atendimento para depois as pessoas irem lá e falar: quem é aquele professor que você trouxe aqui? Qual unidade que ele é? E isso foi começando. Já tinha estratégia naquela época. Já criei, essa era a minha estratégia, né? Faculdade nos ensina muito mais parte técnica, né? Nós somos tecnicistas lá. Só ensina isso. E olha lá ainda. E me né? contaram que eu ia sair, ia ganhar dinheiro e tudo é lindo. E eu me deparei numa realidade um pouco diferente, né? Um trabalho de muitas horas. Parece ser tudo muito bonito, estar lá dentro do salão atendendo pessoas, mas a gente se depara com vários tipos de pessoas, né? Reclamações. Mas a gente ajuda muito também. Isso aí também tem um fator gratificante. E essa oportunidade, eu acredito que o Roberto, nessa visão dele sempre de crescimento, enxergou que eu poderia ser uma pessoa para contribuir nesse projeto. Eu também sempre disponível para ele, dos projetos dele, que participei até de outros, não só academia. Essas boates, alguma coisa que eu podia participar, estava sempre à disposição. E nos juntamos essa força aí de crescimento. E essa batalha vem cada dia construindo 18 unidades, uma história, algo que vem... E hoje, Leandro, só pra gente entender, hoje quem manda nas academias, Roberto, é o cara. É o Leander. Eu só assino os cheques que ele manda. Ajuda numa estratégia ou outra de crescimento, mas é ele que toca o dia a dia das academias. Hoje eu estou na frente da expansão, né? Nós vamos falar daqui a pouco também sobre o projeto de expansão da Corpo Saúde, rumo a 50 unidades. Legal. E hoje o Leander, ele cuida de toda a operação e eu só estou na frente de buscar novas unidades, novos locais, construir, e aí, a partir daí, eu entrego para ele a chave da academia e ele, com o time dele... Galera, olha o aprendizado, né? Quer dizer, muitos empresários erram exatamente nesse momento, que ele toca o dia a dia e toca o futuro da empresa. É possível você tocar o futuro da empresa, pensar na estratégia de ampliação, se você está abrindo a loja, fechando a loja, tomando conta de professor. Então, o Roberto teve essa estratégia de botar um cara competente para tocar o dia a dia. E o Roberto pensa junto o futuro, mas o Roberto não toca o dia a dia. Essa é uma das maneiras de crescer, você botar pessoas competentes para cuidar daquilo que elas são boas, né? O Leandro já vinha se destacando hoje há algum tempo no atendimento dos clientes e hoje é o cara que toca a academia. Fala um pouquinho disso, né, André? Na verdade, eu acredito que eu sou um maestro dentro de uma banda aí que eu preciso de vários que são especialistas em cada detalhe. Tenho do aquático, tenho da parte de atendimento do salão, tenho da parte comercial, tenho do marketing. Hoje a academia é um negócio muito amplo e vários serviços dentro de um só, né? Eu brinco que a palavra academia remete, parece que tudo é a mesma coisa, mas não é. Não é mais. O Beck, já foi. O Beck é... Então, assim, o cliente às vezes fala, mas tudo é academia. Tá,
Tudo Entra lá e entra aqui. Só que você vai perceber que são vários departamentos dentro de um negócio que se diferencia dentro desse mercado competitivo agora. Legal. E E, aí, Neander, qual o tamanho do time hoje da Corpo Saúde? Todos os funcionários aí, é um time hoje de 18 unidades. Quantas pessoas a gente está falando no time? nós estamos falando de uns 420. É mesmo, 420 Colaboradores Direto. Indireto, é difícil você ter essa atualização. Os Legal. prestadores que nos auxiliam nas montagens, tudo isso. E, Neander, fala pra gente qual é o modelo de negócio da Corpo Saúde? São lojas de que tamanho? É low cost? Algumas unidades têm piscina, outras não. Conta um pouquinho pra gente como é o modelo de negócio Corpo Saúde. Para chegar ao modelo hoje, que é o mais Levou atual, anos, né? eu digo que a Corpo Saúde foge um pouco do padrão das outras redes aqui locais e outras também nos outros estados. Nós não nascemos rede, né? Nós nascemos uma academia de bairro, um propósito ali de oportunidade de negócio. E quando a gente se deparou, nós estávamos ali com 8, 9 unidades, né, Roberto? Mais ou menos. E com algumas identidades diferentes, cada lojas, pessoas, serviços. E a gente entendeu que era um momento de fazer uma avaliação de tudo isso, para onde a gente queria chegar. Unificar tudo. Exatamente. Trouxemos pessoas que eram parte de todo esse crescimento também, para organizar internamente. É preciso buscar pessoas, sim, especialistas para nos auxiliar. A gente acha que sabe tudo, pelo contrário. Às vezes, sentar com uma pessoa e ela estar ali no bate-papo, como nós estamos fazendo hoje, você parece que aqui já está revendo algumas coisas e sai até com ideias novas. Por que parece? Verdade. De algo que você escuta que não tem muito a ver com a academia, mas que te remete a algo que você pode aplicar. Verdade. E nós temos essa característica. Então, assim, não é simples quanto você ter um projeto já bem organizado, onde você já nasce com o entendimento de onde você quer chegar, com a quantidade, tudo isso. Não. Agora nós estamos no momento que entendemos qual é o modelo que queremos seguir adiante. É uma academia mais completa, como o Roberto disse anteriormente, é uma low cost que entrega um tipo de experiência diferente das outras. E algumas características dentro, as pessoas percebem isso. Nesse contato humano, a gente gosta muito de automatizar tudo, trazer a tecnologia para nos facilitar. Mas ela não pode tirar a essência principal nossa lá dentro, que é a nossa característica do atendimento, desse contato de pessoas. Nós temos os coordenadores para estar sempre em contato com os clientes, e a gente buscando as experiências para melhorar cada vez mais esse serviço. E dentro dessas academias completas, a gente trabalha com a parte aquática dentro, né? Então nós somos Quantas unidades tem água dentro? 11. 11? Cara, eu achei que era menos. 11 aquáticas. Então esse é o modelo. Das 18, Isso. 11. A Legal. gente entende que uma loja ampla que traga toda a família. Ela traz o bebê, traz o idoso, traz o pai, o filho, todas as gerações estão dentro da nossa loja. E isso Legal. traz uma experiência interessante para a gente poder diferenciar nesse serviço do mercado. Legal. Hoje, os planos na Corpo Saúde é 89, 109, como é que é? Hoje o ticket médio está entre 99, da parte seca, que a gente chama, e a parte aquática, a partir de 160. A parte aquática é mais isso, é cara. separado. E vocês têm plano para malhar em todas e malhar na rede? É um pouquinho mais caro? Como é Isso, que tem é? um plano Gold que você tem acesso a qualquer unidade. Mas mesmo quem compra na unidade, nos feriados e fins de semana, ele pode utilizar qualquer unidade de ferro aberta. Legal, muito bom, muito bom. E Neander, e a escolha das lojas, como é que é? O tamanho das lojas, como é que vocês definiram isso? Por exemplo, abrir uma loja nova tem que ter no mínimo quantos metros? Hoje em torno de, no mínimo, 1.200 metros quadrados para que a gente possa contemplar toda essa proposta desse negócio. Mas isso não impede que nós montamos também lojas secas, vamos dizer, só a parte de musculação e coletivas, de 1.000 metros. Isso depende muito dessa estrutura dessa loja, né? Se é de andar, se é térreo, se é galpão. Então, são alguns detalhes que a gente vem buscando seguir uma linha agora. Mas hoje arredondou para no mínimo 1.200 metros quadrados, senão não consegue dar a Não. qualidade da... Até 1.000 sem piscina e acima de 1.000 com piscina. Mínimo. Legal. Esse é o formato do modelo de negócio de Isso. vocês, né? E como é que vocês estão vendo a concorrência? O mercado de academias, né, Roberto? Você que já está aí há 26 anos, ele já foi mais fácil, né? Já teve menos concorrência. Hoje a concorrência está terrível, vamos dizer assim, está alta concorrência. Como é que a Corpo de Saúde trabalha para, vamos dizer assim, combater a concorrência ou atrair os clientes? Eu já percebi que
é low cost, mas com entrega. Essa é uma das estratégias, né? Sim. Dentro dessa concorrência também não deixa de ser uma experiência importante para o cliente diferenciar o nosso serviço, porque se ele não tem uma comparação também, como que ele vai entender se realmente o nosso serviço é diferente? A concorrência também ela traz alguns benefícios aí, que é a oportunidade que ele tem de visitar outras concorrentes, conhecer o serviço e muitas das vezes retornar, entender que ele se encaixa dentro daquele projeto ali dentro. A concorrência é muito saudável e ela é muito bacana, principalmente no nosso instinto, porque nós, como eu falei, nosso perfil não é ficarmos sentados reclamando. Então veio as grandes aí, a gente entendeu que a gente tinha que se sacudir, procurar ser bom ou tão bom quanto eles, o melhor, né? A marca do nosso grupo não é sermos acomodados, é a gente ir para cima. Eu lembro de uma experiência, Neander, você já estava nela. Eu tinha uma unidade no Guará e montou duas Smarts, uma do lado da outra. E aí eu falei assim, vamos vender. Coloquei à venda, 30 dias, não apareceu ninguém. Minto, apareceu um cara, mas o valor que ele queria dar, eu fiquei puto. Fiquei magoado. Eu falei, não vou vender mais essa... Não, vamos reformar isso aqui, Nender. Aí chamei um arquiteto, fizemos um desenho. Nesse meio termo, tinha um espaço vazio no fundo, e aí a gente comprou ou alugou aquele pedaço do fundo? Do fundo a gente alugou, a outra metade era parte da loja, né? Aí a gente alugou e fizemos um baita de um lojão. Reformamos, colocamos tudo novo. Rapaz, foi impressionante. Nós tínhamos, na época que abriu a Smart, nós tínhamos 1.000 alunos, caímos para 300. Não pagava nem o aluguel direito. Mas aí, na nossa visão, na vontade, acreditar, falei, vamos investir? E foi uma das grandes lições que a gente teve. A segunda lição foi depois eu quero contar também, foi a compra de uma unidade lá na Asa Norte. Oi, cara. Eu conheço. Conhece. Não vou falar o nome não, mas foi uma unidade que a gente comprou lá e que não casava muito, né, com a nossa identidade. Mas enfim. E aí foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí nós entendemos. Recuperaram o número de alunos. Triplicamos. Aí nós entendemos que o sol nasce para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Então, assim, hoje as grandes estão aí, serve de inspiração para a gente estar lutando todos os dias. Você que é pequeno, que está sofrendo, se você acredita no teu negócio, não desiste. Procura ajuda. Hoje tem grandes nomes no mercado, tem muita gente disposta a ajudar, até mesmo sem investimento para essa ajuda, né? Custo para isso, orientação, um bate-papo. Até nós mesmos, a gente é bem aberto a ajudar outras pessoas, a gente não fica guardado. Empreendedor adora ajudar outro empreendedor, né, cara? Acho que está no DNA da gente. E fortalece o segmento, né? Hoje, a gente tem, acho que Brasília é o quê? O mercado nacional dizem que é 7% da população ativa. Brasília eu acho que tem mais de 10%. E olha a quantidade de gente que tem aí sentado no sofá, no Netflix, precisando de atividade física. Então, assim, tem um mercado ainda gigantesco. Cabe ainda mais. Tanto que nós vamos buscar agora, vamos falar daqui a pouco, rumo a 50 unidades da Corpo Saúde. Vamos falar desse projeto de expansão daqui a pouco, que nós vamos lançar ele no final do mês que vem agora. Mas, enfim, foi um grande aprendizado. Essa abertura dessas duas grandes unidades no nosso lado, não desistimos e fomos para cima e está aí hoje.
Roberto, só corroborando com isso, né? Eu não sou mais dono de academia, mas quando eu era dono de academia, eu tinha 4 unidades, né? Lago Norte, Asa Norte, Sudoeste e Águas Claras. E a gente tinha unidade no Sudoeste que a gente inaugurou com 1.200 alunos pagando. No dia que abriu as portas, a gente tinha 1.200 alunos. Chegamos a ter mais de 2.000 alunos nessa unidade. E a gente descobriu que a Bodytech ia inaugurar a unidade no Sudoeste, né? E o meu irmão, não está mais vivo, mas era um cara à frente do tempo, ele falou, cara, vou trazer o projeto de expansão. Aí trouxe lá, pintar todas as máquinas, comprar 50 máquinas novas, trocar todas as esteiras, reformar não sei quantos mil. Eu falei, cara, você tá louco, cara? O cara vai abrir aqui do lado, vai nos engolir. Eu falei, não vai nos engolir, não. Só vai nos engolir se a gente deixar. Aí fomos e aprovamos o projeto. Era 1,5 milhão de reforma em máquina. E a unidade já era linda, já era a mais linda da época. E aí, cara, eu cuidava das vendas e cuidava da equipe. A gente vendia 600 mil nessa loja todo mês. Era nessa muita loja. grana. Passou para 900. Nossa! Depois, os caras inauguraram e a gente passou a vender mais do que antes. Ou seja, tem 2 tipos de crise. A externa, que a gente não pode fazer muito, e a interna. A interna é a pior crise. Que é é quando você não acredita no seu É. negócio, não acredita em você, não acredita no seu time, não acredita na sua capacidade. Então, a crise externa existe, mas se você estiver preparado, se você tiver visão, se você tiver coragem, se você tiver um plano, se tiver garra, ninguém te quebra. Essa Com que é a verdade. certeza. Então eu vi isso aí nessa sua fala aí, meu amigo. Mas vamos lá, vamos falar do plano de expansão da Corpo e Saúde para os próximos anos. Conta pra gente aí, se é que você pode contar algumas coisas Posso, aí. sim, claro, perfeitamente. Nós estamos aqui para isso, abrir o coração. Hoje, a Corpo Saúde, nós chegamos em 18 unidades. A gente tem aproximadamente 25 mil alunos hoje ativos. 25 mil. 25 mil alunos, porque quando se tem grandes unidades assim, né, todo dia tem aquela oscilação. É. Acorda com um número, dorme com outro. É. Então, a gente fala em aproximadamente. Nosso projeto ele está dividido em 2 fases. Essa primeira fase que é rumo a 50 unidades. Então, a gente lança no mercado a partir do mês que vem, no final do mês que vem, o projeto de expansão da Corpo Saúde, através de captação de investidores. Então, nós vamos estar buscando 10 pequenos investidores para cada unidade. Dependendo do tamanho da unidade, vai cotas de 125 mil até 250 mil. Como é esse projeto? Esse projeto, a rede, ele entra com 50% do investimento, como a gente falou agora há pouco, são unidades de até 990 metros e acima de 1.000 metros. As de 990 é com parque seco, não possui piscina, e acima é a que possui piscina, por isso ela é um pouco mais cara. Então, nós vamos buscar no mercado, para cada unidade, a venda de 10 cotas. Nós vamos ofertar uma garantia mínima de 1%. Então, você, Fábio, tem um apartamento aí de, sei lá, de 300, 400 mil reais e que você está alugado por R$ 1.500. Então, hoje, nesse plano de negócios do plano de expansão da Corpo Saúde, se você acreditar nesse modelo e querer comprar uma cotinha que seja, para você entender, a gente vai estar te rentabilizando em 1% e você pode chegar aí até 8% mês. É mesmo? Exatamente. Dependendo da lucratividade de cada negócio. Justo. Dependendo da lucratividade de cada negócio, a prestação de conta será feita através de DRS, mensal, justamente. Então, assim, a gente vê como um negócio bem sólido, tá? Bem estruturado. A Corpo Saúde são 28? Toda hora eu esqueço. 25 mil alunos. 18 lojas. Isso. E a gente é um grupo de Brasília, nascido em Brasília, com características próprias, e a gente vai abrir, primeiramente, somente para Brasília e entorno. E aí, na segunda fase,
que é rumo a 100 unidades, a gente vai abrir para o restante do país, porque a gente pensa em vir crescendo no modelo espiral, Fábio. Mais próximo, maturando bem o negócio, estruturando e crescendo com solidez, com estrutura. Com o pé no chão. Com o pé no chão. Então, assim, a gente pretende soltar agora no final de maio uma campanha mostrando para esses pequenos investidores o modelo de negócio. Eu acho que a gente, devido aos nossos tantos anos de Brasília, a ser uma rede hoje respeitada, estruturada, o nosso grupo, né? O Grupo Oliveira, que é um dos braços, é a Corpo Saúde, hoje tem a Steak Bull, tem a Família Pastrini, tem as Vila Pizzaria São Paulo. Então é um grupo hoje que, graças a Deus, ele está estruturado, nós estamos prontos para crescer. O segmento fitness, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o segmento que mais vai crescer nos próximos 10 anos. Então, agora há pouco nós falamos que a população brasileira, 7% dela, em média, que treina. Imagina se chegasse em 50%, Fábio. Mas não, se dobrar, de 7 para 14 já não cabe. A gente não conseguiria atender, né? Então, assim, você que tem um dinheirinho na caderneta de poupança, que está insatisfeito, tem um imóvel que está aí com baixa rentabilidade, quando ouvirem o projeto de expansão da Corpo Saúde, procura dar uma olhadinha, que eu acho que vai ser algo bem interessante para você, investidor, algo saudável. Você vai estar contribuindo aí para gerar emprego, gerar impostos, qualidade de vida, levando saúde para as pessoas. E o melhor, você vai estar rentabilizando, você vai estar... Mais do que uma aplicação. Mais do que uma aplicação, do que caderneta de poupança. Isso, a gente falou no mínimo de 1% garantido, né? Então, assim, esse é o projeto da Corpo Saúde, rumo agora fase número 1, rumo a 50. Nós acreditamos que até 2025 nós vamos estar com as 50 unidades. E após isso a gente vem com a segunda fase, que é rumo a 100 unidades. Legal. Então, assim, esse é o desenho. Roberto, é muito bacana escutar isso de você, né, de vocês. E a gente tem visto que outras redes já estão nesse caminho, já têm captado, né, investidores através do tal do SCP, né, que é Fundo de participação nas empresas. E é muito gratificante escutar que vocês agora vão também entrar nessa captação no mercado, né, para fazer a expansão da marca, né? Agora, tudo loja própria, ou seja, não tem franquia, vocês não pensam em franquia. Não, nesse momento nós não queremos ainda, possivelmente pode ser que sim, mas por enquanto somente lojas próprias com esses investidores. 50% da marca e os outros 50% dos investidores. Legal. Isso. E vocês compram unidades também ou é só orgânico? Vocês só crescem montando as próprias lojas ou cabe nesse modelo de negócio a compra de academias que querem vender, por exemplo? Cabe. Você que tem aí uma academia que se encaixa nessa nossa metragem e que quer virar uma bandeira Corpo Saúde, a gente senta para estudar local, estrutura. Até porque hoje o padrão novo da Corpo Saúde, né, é um novo padrão. Então a gente obedece agora aí um novo design, uma nova arquitetura, que as novas vêm se encaixando, se desenhando dessa forma. Então, novos locais, academias antigas que queira virar Corpo Saúde, nós estamos abertos para isso. Legal. E aí o Neandre qualifica o time e põe a loja para rodar. O que acontece hoje no grupo é que nós temos um time de coordenadores que monta a base, já tem todos os planejamentos de treinamento, da essência, o DNA que os colaboradores precisam ter para dentro desse projeto, que não adianta só a estrutura e o layout, né? Precisa ter o DNA também do negócio lá dentro, da essência Corpo Saúde. E a gente passa toda essa preparação para cada colaborador que vai entrar esteja ciente desse discurso e saiba aplicar isso no dia a dia. E você roda todas as lojas, né?
Eu tento. Hoje a tecnologia nos favorece, algumas reuniões online aí fica mais fácil, mas eu tento dentro do mês estar presente em todas. Eu acho que a presença física ali, eu junto com meus coordenadores, com os colaboradores, independente do cargo que exerça, eu estou sempre ali disponível para eles, como foi citado essa questão de estar disponível para ensinar. Como eu tive várias oportunidades de aprender, de poder errar muito dentro da empresa, tive todo o apoio do Roberto nas dificuldades que eu achava que poderia ser muito, ele sempre foi lá, deu força. Hoje tento transferir também um pouco para todo mundo que queiram crescer lá dentro. Porque a gente não consegue nada sozinho mais. Eu tô sempre disponível e a gente ensina e acaba aprendendo mais quando você vai ensinar. Então... Não, e esse talvez seja o grande segredo, né, Nendo? Você ter gente qualificada no time, porque você falou tudo. Ninguém faz nada sozinho. O Roberto não faz nada sozinho. O Roberto Justus não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É preciso um time. E o que eu aprendi também nesse mercado é que a função principal de um líder e de uma academia é formar pessoas. Nós começamos falando sobre valorização de pessoas, né? E você saber dividir as tarefas, reconhecer um bom colaborador. Tá aqui, o Neander começou como professor e ele tinha aquela vontade, e era dele. Porque muitos começaram, mas... Você percebeu a gana e a vontade dele nunca, o Neander nunca, ele sempre foi um cara que sempre acreditou na Corpo Saúde. Porque a maioria dos colaboradores que a gente tem, a maioria não, alguns, eles buscam salário, buscam só o salário, aumento. Se faz uma coisinha, quer aumento, faz uma coisinha. O Neander, eu acho que se foi uma vez, porque eu não gosto muito de dar aumento, que ele me cutucava, Roberto, tem 5 anos que eu tô aí, aí a gente, né, repactuava. Mas fora isso, ele sempre acreditou no projeto, nunca ficou, eu quero isso. E ele via as academias crescendo, nunca foi, tipo, mercenário, querendo... E sempre acreditou. E nos momentos certos, eu acho que eu e ele, a gente conseguiu sempre estar compondo e mantendo ele feliz, acreditando no sonho da Corpo Saúde, na 50, na 100. Vamos buscar. Eu sempre percebi no Neander que a academia era dele. Ele não era um colaborador. A unidade visão era dele. De dono, né? Isso. Cara? E como é que a gente não vai valorizar? Eu falei anteriormente, que era um modelo de negócio que eu aprendi e fui desenvolvendo, vendo de outras pessoas. Aprender a distribuir o bolo, fatiar o bolo. A minha filosofia hoje, eu prefiro comer uma fatia só do bolo de chocolate do que comer o bolo de fubá só. Então, assim, quando você encontra pessoas, colaboradores, que tem vontade, cara, incentiva, distribui, dá um algo a mais, que essa pessoa vai te ajudar no negócio. É o caso do Neander. Hoje eu tenho, nos outros negócios que eu tenho, eu procuro fazer a mesma coisa e tem dado certo. Colocar essas pessoas como se fossem donos. Na realidade são, porque lutam mais até do que a gente, né? Então, assim, é importante a gente identificar, valorizar, e reter. Reter esses talentos. E aí a gente vai replicando. E aí o Neander vai pegando dentro da base dele também, vai replicando os colaboradores que ele confia, os que vão acreditando no projeto Corpo Saúde vão ficando. E aí a gente vem conseguindo montar esse modelo de negócio, como o Neander falou, o DNA da Corpo Saúde. O DNA da Corpo Saúde, nós temos as nossas características que fogem das low cost. É o nosso atendimento, a gente procura dar um atendimento personalizado. Dentro de low cost hoje, nós temos só o preço, mas o atendimento nosso é diferenciado. A nossa marca, ela busca, repetindo aqui, a proximidade com o cliente, o entendimento das dores. Eu acho que isso... E o que a gente vê também é que hoje, se a gente for contratar um funcionário muito, muito bom, especialista no que faz, é caro. E a gente não tem dinheiro para contratar. Então, uma das coisas que eu percebi no nosso mercado, mas isso deve ser modelo para outros mercados também, a gente precisa fabricar as pessoas que a gente precisa para o nosso negócio. E aí eu consigo identificar, Roberto, você
fabricou o Neander, né? O Neander começou a dar sinais de que queria ir mais longe, que tinha sonhos parecidos com o seu, você puxou ele para o seu lado e foi desenvolver. Então o Neander hoje, né, não é o mesmo Neander de 18 anos atrás, ou seja, nada. E teve uma carga de investimento, né, para transformar o Neander no sócio, né? Você acabou de dizer, no sócio que ele é hoje, no cara que batalha mais do que você nesse negócio de academia, porque você tem outros negócios. Com certeza. Eu queria deixar muito claro isso, que é exatamente isso que eu acredito. E tem um detalhe, formar pessoas. Tem um detalhe, Fábio. Se eu ficar 3 meses longe da Corpo Saúde, funciona. Ela anda do mesmo jeitinho, porque ele cuida dela. E aproveitando, Fábio, e o que eu almejo com o projeto também é esse. É também não ser dependente de uma gestão só minha. Eu falo muito para os coordenadores meus lá que o professor, o coordenador ou qualquer gerente, qualquer função que exista aí, ele for mercenário, realmente ele nunca vai satisfazer, porque isso não tem fim. Se você ganha um salário de 1.000, você começa a ganhar 2 é pouco, você quer 3, 4, 5. Então tem que ser missionário, tem que ter algo lá na frente que te motiva, porque se for só pelo salário, nunca tem fim. Hoje o que tá bom, amanhã não tá mais. Propósito, né? Tem que ter um propósito. Então, assim, hora-aula, eu vejo muito professor, eu vou pro vizinho por causa de 10, de R$1, 2, tá? Mas é isso mesmo que você tá indo, é por isso ou é só uma desculpa que você precisa dar para você mesmo? E dentro desse crescimento que a empresa me deu essa oportunidade, também tem que deixar bem claro que a gente também tem que ir sozinho buscar outros conhecimentos, que não adianta esperar que a empresa também só por ela vai te levar nessa experiência para você entregar de volta para ela. Você precisa também buscar para ser compartilhado. Eu falo isso nas minhas palestras, né, que é o seguinte: seja o profissional que vale a pena investir, né? Porque a empresa não paga nada. Bicho, você chega mais cedo? Não. Você sai mais tarde? Não. Você pode substituir outro? Não. Você pode vir de uma reunião fora do horário? Não. Bicho, então desculpa, cara. Não é você, cara. Vai procurar. Vai ganhar uma hora aula R$1 mais alto. Eu me recordo de algumas reuniões que sempre alguns coordenadores, há um tempo atrás, passamos alguns períodos, acho que pós-pandemia também refletiu muito isso. Eles sempre falando, estou desmotivado, precisa conversar com tal fulano, profissional. Aí um dia eu falei assim, faz o seguinte, pergunta para ele o que ele traz de motivação para a empresa realmente está motivada para motivá-lo. Porque às vezes ele está esperando que eu motive ele, mas qual lógica é essa? Mas sabe o que eu percebi também, né? Eu falo isso nas minhas palestras, tem até um card sobre isso. Motivação é uma porta que se abre por dentro. Então, você pode inspirar o cara. Hoje aqui a gente está inspirando a galera. Mas ele pode escutar tudo isso aqui, deitar na cama e dormir. Ou ele pode acordar de manhã e falar, cara, escutei aquilo que o Roberto falou, vou fazer isso na minha vida. Escutei aquilo que o Neander falou, vou fazer isso na minha vida. Então, a motivação é uma porta que se abre por dentro, só você ter a chave. Com certeza. Então é bacana. Agora, olha só, a gente falou de muitos acertos, mas a vida também é feita de erros, né? Vamos falar um pouquinho deles também. Eu erro pra caramba, né? E outra coisa importante da gente lembrar é que os erros fazem a gente crescer e o crescimento faz a gente acertar. Ou seja, você quer acertar, você quer ter sucesso, você precisa errar. Faz parte do caminho. E fala um pouquinho aí dos seus erros, Roberto, o que você quiser aí. Você falou numa academia que você comprou aí, pode falar de outros. Eu acho que o maior erro de quem é empreendedor é o medo da mudança. Você está num business no qual você está ali, você não está feliz, ele não está te trazendo a rentabilidade que você precisa e você está ali 1 ano, 2, 3, 4, 5. A vida está passando. E o tempo que você está levando para estar infeliz, que eu falo assim, infelicidade eu comparo aqui com o resultado financeiro, né? Porque acho que todo gestor que ele mês a mês, ele não vem tendo os resultados financeiros, ele não é uma pessoa feliz. Duvido muito. Então, assim, para nós investidores, empreendedores, empresários, a nossa alegria da empresa é vê-la sustentável, ela sendo rentável, né? Então, se você tem um negócio e você fica muito tempo para sacar que aquilo não dá mais ou que você precisa fazer algo para mudar, eu acho que esse é o maior erro. Eu aprendi justamente com esses erros. Ficar muito tempo esperando. Eu comprei uma unidade que, na época, aqui na Asa Norte, que na época a gente tinha vontade de vir para o plano, porque nós somos uma rede de cidades satélite, né?
Éramos, basicamente. Era o DNA, né, no início. Justo. E aí a gente queria vir para o Plano Piloto e compramos uma rede aqui do Plano Piloto. E a gente teve muita dificuldade nesse casamento. Mas nós também aprendemos. E a gente ficou 2 anos, né, Ander? Batendo cabeça, assim, sem rentabilidade. Porque juntou a próxima pandemia. Nós ficamos aproximadamente 2 anos. E aí eu falei, não vamos, junto com o Neander aqui também, nós tomamos a decisão, não vamos ficar mais aqui não, vamos para um outro local. E aí nós fomos para um outro local, tomamos essa decisão, que foi difícil, desmontar toda uma estrutura que era linda, era perfeita. Dói, né, o coração. Doeu pra gente tomar essa decisão. Mas eu falei, vamos, do jeito que tá, não dá para ficar. Fomos para esse novo local, sucesso absoluto, recorde de vendas, a unidade nossa hoje mais lucrativa. Olha. Por conta de uma decisão. Eu tive lá e vi isso aí. Se nós tivéssemos... Vi minhas máquinas lá, inclusive. Viu? Meu piso vermelho. Você vê, aproveitando tudo, quase tudo, né, Neander? Então, assim... Imagina ficar lá mais 2, 3 anos, batendo cabeça sempre. Então, e aí mas foi uma experiência também interessante, porque tirando realmente, tomar a decisão, não ficar investindo demais tempo, porque tempo também é um investimento. Tempo é dinheiro. Demais. E foi boa experiência, deixamos marcas boas naquela região, inclusive até hoje a gente recebe alguns posts comentando, nossa, a Corpo Saúde passou aqui, essa aqui era a academia. Porque deixamos uma marca lá. Inclusive agora, no projeto de expansão, nós vamos vir buscar. Eu quero uma unidade na Asa Norte, eu quero uma unidade na Asa Sul, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste, eu quero unidades nessas cidades satélites. Porque nós já, hoje nós já sabemos como fazer, de que forma tem que fazer. Quais foram os erros, quais foram os erros, o que pode ser melhorado. Justamente. Então hoje nós estamos preparados. Legal. E eu quis falar, né, sobre os erros que a gente comete na vida, que os empreendedores cometem, porque eu acho muito importante. Muitas pessoas deixam de agir com medo, né, da mudança, como você falou, com medo do novo, né? E se você tiver medo do novo, você não vai acertar. Ruim, né? já tá. Você não vai acertar. E aí, Roberto, eu vi uma reportagem um tempo atrás de empreendedores americanos que a média, né, o que dizia na reportagem a média é 1 ano. Se em 1 ano o dinheiro não entrar, não voltar, não for rentável, fecha e monta outro negócio. E eu vejo que você é assim, né? Eu vi lá a sua boate, você fechou, já montou uma pizzaria, já tive na pizzaria lotada, não tinha vaga para sentar. Ou seja, então, esse eu acho que é uma característica muito importante da gente reforçar, que muitos empresários do nosso segmento ficam lá 1 ano, 2, 3, não vou esperar mais 1 ano, não vou esperar mais 1 ano. E às vezes ele fica 4, 5 anos tomando prejuízo, tirando dinheiro do bolso, tomando empréstimo para pagar a dívida, e ele não tem a coragem, né, de tomar uma atitude e mudar o rumo da empresa, ou mudar de empresa, ou mudar de área, não importa, mas você não pode ficar parado lá. E já vou te passar a palavra, mas antes eu queria só lembrar também que eu conversei esses dias com o Richard Bilton, da Companhia Atlética, né? E ele andou fechando umas unidades. Então ele fechou a unidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, agora há pouco tempo, 2022, e ele fechou uma unidade, cara, em Belo Horizonte, que estava, sei lá, quase 25 anos ou mais na cidade de Belo Horizonte, dentro do shopping. Só que o shopping chegou para ele e disse, cara, 63% de reajuste. Falou, cara, impagável. Então desocupa. Ele fez conta, que é o que o empresário não faz, né? E por isso que eu quero ressaltar isso aqui. Ele fez conta e falou, cara, se eu ficar aberto, eu vou pagar para trabalhar. Ele foi lá e fechou. Por vaidade. Ele foi lá e fechou. Então, assim, joga o ego para fora, faz conta. E eu queria que você falasse um pouco disso. CNPJ não tem coração. CNPJ não tem sentimento, não tem coração. É conta, né? Os credores não querem nem saber. Chegou no final do mês, funcionário quer receber seu salário, as prestadoras querem receber os seus, então tem que fazer conta. Então, assim, como eu falei, se você não estiver feliz ali, meu irmão, pula para outra. Analisa teu negócio, se não fizer conta, tá no sal. Eu vou dar o exemplo aqui da família Pastrini, que é a pizzaria que a gente inaugurou tem 2 meses e meio.
Lá anteriormente foram 2 boates, um gastrobar. Aí o primeiro ano da boate, todo mundo sabe que boate ela tem dia para começar e para terminar. Em média aí 2 anos. Então montei lá a primeira Pink Elephant, que hoje eu desmontei ela. Hoje ela está em Vitória, no Espírito Santo, nesse formato que eu faço hoje, de compartilhamento. Então eu tenho lá um gestor e ele tem a rentabilidade em cima do negócio. Então ele é o dono, porque ele toma conta lá e ele me manda o meu e fica com o dele. E tá lindo, maravilhoso e flui muito bem dessa forma. E eu tentei gastrobar, não deu certo. Aí eu parei para fazer uma imersão, digamos assim, uma reflexão. Com medo, mas não dá para continuar da forma que estava. Aluguel caríssimo. E aí eu tive o insight, falei, caramba. Nós abrimos a Steakbu, que é uma churrascaria com uma proposta de unir família, né? Principalmente hoje, né? Que a gente quase não tem tempo para os familiares, poucos têm essa habilidade de juntar. Então, quando eu montei a churrascaria, eu coloquei um sushi, eu procurei colocar massas dentro da operação de uma churrascaria, que hoje a Steakbu ela não é uma churrascaria, ela é um restaurante. Você pode comer de tudo lá dentro por um único preço. E aí veio esse insight da família Pastrini, que é uma operação de massas, pizzas, risoto, sushi, hambúrguer, agora sorvete, açaí, tudo por um único preço. E eu tava morrendo de medo. Acreditando, mas morrendo de medo. Nós inauguramos e foi assim, eu falo sempre que Deus me abençoa demais. Amém. Foi um sucesso. Toda noite é casa lotada, toda noite é fila. E é exatamente embaixo da Steakbu, né? Embaixo da Steakbu. Então, um local que é fechado, que não tem vista para lugar nenhum, escondido. Mas ali você gastou na decoração, ficou linda a decoração. Gastei nada. É mesmo? Era boate, aquilo ali era boate. O que eu fiz? Era o teto da boate. Tudo, Fábio. O que eu fiz? Sim, mas você gastou na boate. Fábio, eu só completei com mesas e cadeiras. Só. Mas tá lindo. E justo. Você gastou primeiro na arquitetura da boate. Então... Lá na época da Pink, né? Então foi feito investimento. Então, para não entregar o negócio, porque eu acredito naquele lugar ali, no ponto. Então a gente mudou de chave e hoje, graças a Deus, está sendo sucesso. E o recado é esse. Não perde tempo. Eu falo 6 meses, tá? Eu só seguro 6 meses. Operação 6 meses. Não virou? Vamos embora. Plano B. Você empreendedor. Sempre tem plano B, C e D. Porque essa é a nossa vida. Quem é empreendedor entende o que eu estou falando aqui. A gente sempre tem que ter. Às vezes, eu tenho um colaborador meu, vou falar o nome aqui, que ele, quando aparece um problema, ele se desespera. E eu tô lá do lado dele, eu fico olhando o desespero, a loucura. Aí, terminou, eu chamo. Nós vamos ter isso aqui sempre. Você que é gestor, você toma conta aqui. Sempre, no primeiro momento, apareceu o problema, você não conseguiu resolver dessa forma, tem o seu plano B. Tem o seu plano C, D. E entenda, todos os dias nós vamos ter problemas. Todos. E ai daqueles que incorporarem. Vão morrer cedo. O pessoal costuma me perguntar, nossa, como é que você dá conta disso tudo? Eu aprendi e botei na minha cabeça, primeiro o time, e segundo lugar, Fábio, sempre vai ter problema, gente. A gente tá aqui para resolver problema. O empreendedor, ele é para... Antigamente, você lembra, Fábio? Lá, uns 30 anos atrás, o que você é? Sou empresário. Hoje nós somos o quê? Resolvedores de BO. E aí a gente junta tudo e se der bom, sobra alguma coisinha para você no final do mês. Não fica a dívida para você também. Justo. Essa é a nossa... Eu me lembrei aqui desses milhares de cursos que a gente faz. Aí eu fiz um curso bacana na N Produções e o cara definiu lá o que é ser empresário. Né? O que é ser gestor
de um negócio. E a definição era evitar que os problemas se acumulem. Justo. Então, ser gestor é evitar que os problemas, porque todo dia vai chegar um, resolve o de hoje, porque amanhã vem outro. Fábio, né? eu fico, pra você ter uma ideia, eu fico meio preocupado quando meu celular não tá recebendo mensagem, quando não tá tocando. Gente do céu. Tá tudo andando bem. No final de semana eu fico até meio assim perdido. Porque O povo não te torra. não me consulta. Então, geralmente os finais de semana eles são mais tranquilos. Mas eu fico o Ligado. hábito da semana, de estar procurando sempre, olhando como é que tá, de tal forma como é o negócio, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu amo o que eu faço. Eu amo, porque senão, eu não é pela grana, eu não tenho... As pessoas que me conhecem sabem, meu modo de vida é um modo de vida assim, bem simples, tranquilo. O meu prazer é eu abrir um negócio igual foi aí a família Pastrini. E as pessoas irem e falar, pô, que lugar bacana, que proposta bacana. É óbvio que em todas as nossas operações nós temos muitos desafios, a gente tem que estar buscando constantemente, estar melhorando a entrega, a experiência, mas o assertivo foi maior. Então agora é fazer os ajustes, né, de tudo, tá sempre rotineiramente tá procurando melhorar a experiência do cliente, que aí, dessa forma, a gente fideliza. Senão... Outra coisa que eu me lembro, o Roberto, que eu tive acesso, o cara falando da diferença, né, André? Empresário e empreendedor. Eu falo, cara, o empresário, né, na visão antiga, é o cara que abre a empresa e cruza os braços e fala, agora meu negócio tem que dar certo. E o empreendedor é o cara que abre o negócio e fala, porra, o que eu preciso mudar para ele dar certo? Então, eu acho que antigamente era mais fácil, né, os negócios. Hoje em dia tem muita concorrência, um monte de opção. Então, hoje eu vejo claramente essa diferença. A gente não pode ter que deixar de ser um pouco empresário e tem que ser mais empreendedor, porque todo dia vai vir um desafio. E se você esperar, não, pô, já montei meu restaurante, agora a casa tem que encher. Se você não fizer mudanças diárias, se você não tiver um time, não vai ser sucesso. Um bom exemplo disso, Fábio, nós que somos mais dinossauros, né, mais antigos. Fala por você, eu sou novo ainda. Pouca coisa. Então, eu tinha uma grande resistência com o advento das redes sociais. Hoje, quem é a empresa que vive sem? Então, assim, a gente teve que correr, aprender, entender, para encaixar o teu negócio dentro disso, para você ter sustentabilidade. Então, assim, mente aberta sempre. Você tem que sempre estar com os olhos, os ouvidos ligado, antenado, para estar pegando tudo o que é novo, porque hoje as coisas mudam muito rápido. Então, assim, além de tudo isso, você tem que estar antenado em tudo 24 horas, porque senão o teu negócio está fadado a acabar rapidamente. Se nós não aprendermos a olharmos com detalhes, com feeling para dentro do negócio, entender o cenário hoje mundial, estar adepto, coração aberto e mente para as novas tendências, as novas coisas, fica muito tempo atrás. O mundo nunca mudou tão rápido. As redes sociais, eu até brinco, é o palco do evento que vai acontecer. Coisas positivas e negativas. Então você tem que estar preparado para recebê-la de forma profissional, não, e aquele negócio... não levar isso... Às vezes o cara fala, eu não gosto de rede social. Legal, seu cliente está lá. Você não gosta, mas o seu cliente está lá. Então alguém tem que cuidar das redes sociais da sua empresa, né? E é a oportunidade que hoje o cliente tem, a força dele está ali. Ele não é mais aquele que fica na porta só reclamando. Hoje, às vezes, ele está na porta da academia, o gerente está lá na frente dele, ele vai embora, ele manda um texto. É o canal dele reclamar. É o canal dele, ele se sente apoiado por outras pessoas, ou se sente mais visto. Não, e outra coisa também que a gente precisa lembrar, cara, você falou aí que você tem em torno de 400 e poucos funcionários. Imagina todos eles na rede social falando bem da Coop Saúde. Galera, vem para a Coop Saúde. Ou seja, é um poder, é uma mídia que, se bem administrada, pode dar um resultado muito melhor que fazer propaganda em televisão, fazer frontlight, né? Eu lembro que na Steak Bull eu gastei num comercial na Rede Globo
R$80 mil. Foi o dinheiro mais mal investido que eu já fiz na minha vida. Não fez efeito de nada, Fábio. Hoje a gente investe menos de 1/10 desse valor numa rede social e o alcance, a resposta, o resultado é muito melhor. E a rede social, o cara pode clicar ali, deixar o nome, telefone, endereço para você que saber mais. Ele pode já comprar ali um jantar, um Dia dos Namorados, ou seja, dá pra fazer negócio ali. Eu fiz esse comentário justamente para corroborar o que eu falei aí da mudança do mundo. Então, antigamente, você sabe o que era uma Rede Globo? A potência que você anunciava. Hoje, as redes sociais estão muito mais fortes, gastando bem menos. Então, quer dizer, você tem que estar com a mente aberta. Senão... E por isso que precisa aprender a lidar, como é que lida, né, com as redes sociais, com as mídias. Com certeza. Meus amigos, estamos chegando ao final aqui. Eu queria saber o seguinte, Roberto, o que a gente não falou que você ainda quer falar? O que eu não falei? Fábio, eu queria saber o seguinte, Grupo Oliveira, quantas empresas são, Roberto, que é o seu grupo? Hoje nós estamos aproximadamente 32 CNPJs. 32 empresas. Então, o Grupo Oliveira hoje, ele detém as marcas da Steak Bull Churrascaria, Família Pastrini. Steak Gourmet, né, que é outra. Steak Gourmet. Steak Prime, que é no Gilberto Salomão, que eu acho que você ainda não visitou. Você tem que ir lá comigo, você vai gostar. Que é uma operação mais voltada para onde era o Beer, né? Onde era o Beer Fest, nós temos hoje as academias Corpo e Saúde, a Pink Elefante em Vitória. Aplicativo. O IURB, que é um aplicativo no qual eu lancei em Brasília, mas a competição com as grandes foi muito desafiadora. Essa e a de gente transporte. o IURB, o de mobilidade social, né? Aplicativo. Então a gente vai agora para os interiores, que a gente vê que tem mais facilidade, possibilidade de crescimento e sustentabilidade e maturação. Tudo isso. Para depois a gente tentar vir para as capitais. Tem a W Media, que é uma empresa de frontlight. Então o grupo detém aí hoje 60 faces, né? 60 fases. A gente usa uma parte para divulgar as nossas empresas, outra parte a gente loca, né, para empresas interessadas. O que mais? Vila Pizzaria São Paulo, e eu também tenho participação numa pizzaria, da Pizzaria São Paulo, lá da Via Estádio, que eu tento, né, ajudar os meninos lá. São muito bons. E você tinha a rede de suplemento Atacadão, que agora você passou para isso. Vendeu. Eu entendi, como eu falei aqui anteriormente, eu já não sentia mais alegria com o Atacadão, sabe? A rentabilidade, eu não consegui um gestor na altura do Atacadão. E tem um menino aqui em Brasília que eu acho ele muito fera, que é o Caio, lá da Pump. Caio é danado. Ele foi, a gente se entendeu, ele assumiu o Atacadão, comprou o Atacadão. É um menino trabalhador, inteligente. Gestor. E aí eu fiz um negócio para ele, digamos assim, de pai para filho, para ele pegar o negócio, tocar o Atacadão. Porque eu vejo nele um menino muito bom. E a área dele, a área que ele gosta. Justo. Então eu falei, por que não ajudar esse menino? E aí, deu super certo. Eu sou menino também, viu? Também estou precisando de uma ajuda aí, do aporte aí, do Capital Fits, nos meetings. Vou ajudá-lo até enquanto ele precisar. A Corpo Saúde vai estar aí apoiando ele nessa trajetória dele. Virei fã dele. Então, assim, tinha mais alegria. Eu vou levar ele pro BCFW esse ano, vamos montar um. E eu vou falar com ele para ele botar um gigantão. Essa semana tem o Arnold, nós vamos pro Arnold lá, cara, vamos embora, vamos ajudar. Isso aí, ele merece. Então, assim, não sentia mais alegria. É o que eu falei agora há pouco. Não sente mais alegria? Procura outros ares. Então, repassei. Vira a página, né? Vira a página. Feliz, né? Isso. Passei pro Caio. Vou focar na expansão das Corpo Saúde. E cuidar dos meus restaurantes, que eu acho que vou gastar minha energia nisso aí, que hoje eu sinto mais felicidade. Que é o que te faz feliz. Bacana. Justamente. Parabéns, meu amigo. E você, Neander? Fala aí. Não, eu acho que o bate-papo é sempre produtivo aí para esse aprendizado. Porque aqui tem dois profissionais aqui que mais ensina.
do que eu posso contribuir, talvez. Eu acho que nós estamos aí num momento agora de fortalecimento da rede, de crescimento, onde que vai dar excelentes oportunidades para outros profissionais, inclusive, vierem trabalhar conosco, porque não é só a oportunidade do investidor, é de colaborador também fazer parte desses projetos, se identificar com tudo isso e vir crescer junto. Oportunidades as empresas têm aí para dar. Agora, precisa estar disponível para a hora certa e querer, porque não é fácil essa batalha. Parece que a gente conta uma história como se fosse só o lado bonito, né? Mas tem seus cascalhos da vida aí que a gente E passa, tem muitos. né? Então, assim, eu me recordo dentro desse bate-papo aqui toda essa trajetória que eu percorri aí. E ainda tem muita, acho que a oferecer ainda. Espero poder contribuir. Tem muita lenha mais, para né? queimar ainda. E não, de outra forma, não sozinho, quero poder ajudar alguns internamente para continuar essa trajetória, porque a gente também vai ficando mais limitado nesse crescimento e vai precisando de ter bem mais braço aí, sustentar para poder atingir, mas estamos aí de missionários, né, mais aí dentro das empresas. Bora, vamos arrumar esses caras aí. E estudar, né? Eu acho que os custos estão aí, a gente sempre esteve junto aí, Sim. conversando sobre isso, eu acho que o pessoal precisa investir um pouquinho mais. Cada vez mais buscar conhecimento, né? Sem conhecimento a gente não é nada. E a Corpo Saúde sempre ajudou os funcionários a se qualificar no Capital Fitness e outros eventos, ou seja, cumpre a sua missão também de ajudar os caras a... A gente sempre procurou dar esse apoio, né, Neander? De estar incentivando para estudar, até mesmo porque você, quando está estudando, buscando conhecimento, você vai crescendo, você vai se tornando melhor como pessoa, como gestor dentro do seu segmento. Isso aí proporciona você crescer e a gente captando, buscando essas pessoas interessadas, e é dessa forma que a gente vai crescendo. Tirando, basicamente, né, Neander, a gente cresce com o nosso time interno. A gente não sai buscando no mercado, não. O nosso time que a gente vai promovendo e vamos crescendo dessa forma. Cresce organicamente dentro da empresa. Tem 2 marcas registradas da empresa que ela não desiste de treinamento. Eu desconheço, pela experiência que eu tenho dos meus colegas, outras empresas, o tanto que a Corpo Saúde investe em dar treinamento para os colaboradores, seja comercial, que seja técnico. A gente está praticamente quase todo fim de semana dentro de salas dando treinamento. Vai ter agora aquático, hidroginástica, bebê, desenvolvendo as pessoas internas. Para elas poderem ter essa oportunidade também de se desenvolver. Essa é a semente, E o DNA só fortalece quando nasce lá de dentro da casa. Trazer de fora, ele vem com algumas características que talvez não se encaixem. Tem excelentes profissionais que eu já contratei, que só tenho a agradecer a participação, veio, deixou sua participação, mas não é a essência da empresa onde ela vai se encontrar lá. Sem o DNA, o DNA não adianta, tem que estar lá. Né? E é exatamente isso, meus amigos, exatamente isso que a gente acredita, que se a gente quer um país mais justo, um país forte, a gente precisa de empresas fortes, né? A geração de empregos, a geração de impostos está dentro das empresas. São as empresas que ajudam a tocar o país, a carregar o país às costas. Então, quando uma empresa quebra, a gente tem desemprego, a gente tem tristeza, a gente tem pessoas endividadas. E quando uma empresa dá certo, né, a gente tem ali pessoas que vivem na abundância por causa da empresa. É salário, o banco recebe o jurinho dele lá, o dono do prédio recebe o aluguel, a fábrica de máquina vendeu mais máquina, a fábrica de colchonete, os alunos estão mais saudáveis, vão precisar ir menos ao hospital por causa das principais doenças que matam, que são as cardiovasculares. Ou seja, empreender é o caminho para esse país. É nisso que a gente acredita. Gira toda a máquina, né? Toda a estrutura, todas as estruturas com empresas saudáveis alimentando o mercado, todos os segmentos se beneficiam. É ruim quando se fecha uma empresa. É triste. Eu me recordo aqui que a Escola da Vida deu oportunidade para a gente aprender num sofrimento triste que foi a pandemia. Não demitimos ninguém, nenhum funcionário. Eu lembro do Roberto numa reunião, ele numa sala, quando chegou naquele desespero dos 4 meses, 5 meses, que a gente não tinha mais nenhum centavo. Nós fomos atrás de tudo, não demitimos, pedimos paciência para o pessoal e eles querendo onde vamos chegar, e a gente ficou, olhou um pro outro e falou assim, eu não vou fazer. Porque o Roberto se reinventa. É uma pessoa que se fechar tudo, ele vai conseguir continuar. Vai se virar. Mas e essas pessoas que pouco reclamam às vezes, mas o pouco que leva para casa que tem dessa situação. Então assim,
essa escola da vida eu espero não tê-la, não, tá? Eu prefiro outras. Não, a Mas gente... ela me Essa foi fortificou dura, como essa foi pessoa, dura. sabe, assim. Nós falamos aqui sobre diversos assuntos, né? Não falamos sobre o sofrimento da pandemia. Aí, pra gente, pro Grupo Oliveira, eu, sinceramente, Fábio, teve dias que eu falei assim, caramba, e agora? Porque não tinha mais dinheiro. Mas graças a Deus, E as contas chegando. Não parava. Ah, legal, Esse dom que Deus me deu de se reinventar, de buscar, de não desistir, de lutar. Aí acabou a pandemia, nós estamos aqui novamente reestruturando as empresas. Ainda não está fácil, mas estamos aqui na luta. No caminho, voltando. Por incrível que pareça, o segmento fitness voltou muito mais forte. Você percebe isso, né, Ander? Que as pessoas hoje estão mais preocupadas com a saúde, qualidade de vida, os médicos todos prescrevendo atividade física. Então isso é muito bom. Então, assim, o futuro do mercado vai ser brilhante, tanto para profissionais quanto para empresários que conseguirem reequilibrar os seus negócios. A população brasileira envelhece mais do que jovens. O público de academia, muita mulher cuida muito da saúde, tem esse desde sempre elas têm uma saúde preventiva mais do que o homem. Eu acho que tudo favorece, essas características que a gente vem percebendo, favorece. Os celulares, o sedentarismo, toda essa cultura da tecnologia que tanto favorece. E esse crescimento de vocês aí de 18 para 50 é isso, cara. O mercado vai crescer. Daí me ligou um consultor de São Paulo e falou, Fábio, quantas academias você acha que deveria existir por habitante? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia. Eu comecei a fazer umas contas lá, cara. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Hoje nós temos 36 mil academias. Cara, seria lindo uma academia para cada 1.000. Né? Imagina, né? Como é que seria lindo isso. Bem, meus amigos, estamos chegando no final aqui. Agradeço a vocês dois pelo tempo, pelo conhecimento. Imagina. Né? E espero ter passado aí para você, nosso telespectador, um monte de conhecimento, um monte de ideias, um monte de inspiração, histórias inspiradoras, né? E vamos lá. Esse é o podcast Viver de Academia, para levar conhecimento para você, tornar a sua academia muito rentável, porque é isso que você merece. E é isso que uma academia precisa propiciar para todo mundo. Abundância. Não é isso, Roberto? Com certeza. Eu costumo dizer, faça com alegria. Se você estiver fazendo com alegria, os frutos virão. Dificuldade, problema, nós vamos ter a vida toda. Entenda isso. Saiba administrar isso. Um negócio que você tem que está ruim, não perdure com ele. Busque outros ares, que com certeza você vai alcançar o sucesso. Tenha fé, seja resiliente, faça com alegria, que eu acho que esse é a receita para você prosperar. Transformar a sua labuta em algo que seja prazeroso. Então, quando você faz com felicidade, fica mais fácil, fica melhor, não é não? Amém. Isso aí. Fala aí, Neander. Deixar o recado que as oportunidades, elas não ficam para sempre, né? Então apareceu, aproveite ela. E com os problemas, faça ele da sua escola de aprendizado. Não incorpore ele como se fosse sua parte negativa. Acho que é com os problemas que a gente cria lições para os futuros desafios que você tem, que não vão parar. Amém. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Fábio. Tamo junto. E esse foi mais um podcast Viver de Academia. Até o nosso próximo encontro. Valeu.